E bom, além dele, o Matheus Vital, outro que vem se destacando muito por esse lado esquerdo do campo é o Marlon, que o SofaScore também trouxe, né, que ele é o primeiro jogador do Cruzeiro em vários quesitos, ou seja, ele é o melhor em relação a assistências, foram 2 até aqui nessa atual temporada, passes decisivos, o primeiro também com 8 passes decisivos, cruzamentos certos 6, primeiro também em desarmes, ele desarmou 16 vezes, é um número absurdo isso aqui, além também de bolas recuperadas, 30 até agora, duelos ganhos 23 e eficiência, né, nesses duelos 64% também, é o primeiro no Cruzeiro. Deixei o mapa de movimentação dele que dá pra ver, né, que ele percorre o lado esquerdo do campo inteiro. Bom também na marcação, igual dá para destacar aqui, em relação a bolas recuperadas, 30 e desarmes 16 desde a sua estreia, além também de 2 assistências, número muito interessante, e 8 passos decisivos. É um lateral esquerdo muito completo, ataca bem, defende bem, e essa lateral esquerda do Cruzeiro que está muito bem, podemos dizer assim, né? Muito bem povoada, porque o Marlon é o titular. Aí quando ele cansa, entra o Kaique, que eu gosto muito do Kaique também. Acho que ele teria potencial para ser o titular. Então, nesse setor, finalmente nos encontramos, né? Eu diria que tem vários jogadores que estão se destacando no Cruzeiro, e não só por conta desses 2 últimos jogos, claro que não, mas também no contexto geral desse início do Brasileirão no trabalho do Pepa. Podemos destacar, obviamente, o Matheus Vital, o Marlon, o Bruno Rodrigues tem jogado muito bem, no lado direito do campo o William e o Richard também, né? Mas dá para perceber uma coisa em comum. Os 4 que eu falei aqui, ó, o Richard, o Matheus Vital, o Bruno Rodrigues e o Marlon, todos eles tendem a cair mais pelo lado esquerdo do campo, né? E no lado direito em si, o grande destaque, pelo menos até aqui, podemos destacar o William. O Oliveira tá bem, mas eu não vou contar os zagueiros por agora, mas em questão ofensiva, né? O William tem jogado muito bem, mas pelo lado direito dele. O ponta direita ainda não temos definição. Wesley, Bilu, Nicão, não sabe. Meio de campo por aquele lado, o Ramiro. No outro jogo começou o Machado, que eu acho que deveria ser o titular, Neto Moura. Então não tem essa definição, mas eu vejo que tem sim, né, muito potencial de evolução. Quero que você deixe aqui então a sua opinião e avaliação nos comentários, os melhores, né, jogadores aqui do Cruzeiro até aqui nesse início de temporada. Como por exemplo aqui, os créditos para o blog da Raposa lá no Twitter, trabalho excelente também, onde destacando a posse de bola do time do Pepa, que teve 66% de posse de bola e 28 finalizações. Além disso, outro número que chama muita atenção é o Cruzeiro, que teve 17 escanteios ao seu favor, o maior número de escanteios do Cruzeiro em uma partida nessa temporada. Para você ter uma ideia, na última derrota do Cruzeiro, que foi contra o Náutico, o Cruzeiro teve no total 5 escanteios apenas, e contra a equipe do Corinthians 3. Em um deles saiu o gol inclusive, mas assim, o Cruzeiro muito ofensivo, principalmente no jogo contra o Grêmio e agora também contra o Náutico na Copa do Brasil. É aquela coisa, o que tem pecado muito o Cruzeiro até hoje é em relação à finalização, objetividade. Porque, igual, o time que finaliza 28 vezes, marcou 2 gols, é muito pouco. É um jogo para ter ficado 3, 4 tranquilo. Gilberto perdeu chances incríveis, inacreditáveis. Até ele mesmo falou um pouco sobre isso, eu vou deixar aqui na tela para vocês, onde o atacante, no caso, ao falar com a Rede 98, agradeceu pelo apoio do Cruzeiro, pela torcida e tudo mais, e pediu desculpas pelos gols sofridos, pelos gols que ele errou, né, perdidos. E diz que pode melhorar bastante para voltar a balançar as redes dos adversários, que realmente, né, o Gilberto teve umas 2 chances ali cara a cara que foi inacreditável. Teve até um lance que, se não me engano, o jogador chuta, o zagueiro tira, e acaba que o Bruno Rodrigues ganha de cabeça e fica livre pro Gilberto na cara do goleiro Wagner, que é claro, faz uma defesaça, mas ele não tira tanto assim do goleiro, né? Poderia ter chutado na esquerda, na direita, rasteiro, ele acaba chutando alto aqui e o Wagner pega. Acho que aquela grande principal chance também foi importante no primeiro gol, porque ele puxa muita marcação para dentro da área e deixa o William livre para fazer o gol do Cruzeiro. Foi importante na movimentação, porém teve chances claras de definir o placar. E já que eu falei do William, deixar aqui também os números dele muito bom pelo Cruzeiro no jogo de ontem, até pelo SofaScore, uma nota que eu nunca tinha visto um jogador do Cruzeiro ter essa nota, 9,4 do lateral direito, um gol, uma assistência, 5 passes decisivos, 2 chutes ao gol, 3 interceptações, 2 desarmes e no caso ganhou 8 de 11 duelos sofridos, fora os lances individuais, né? Ele deu 2 canetas ali naquele lance pelo lado direito, muito bem, mesmo nesse setor do lado direito do campo do Cruzeiro, não ter ainda o equilíbrio que eu gosto, porque apenas pelo lado esquerdo que nós temos muito mais profundidade. Pelo lado direito, se não fosse o William no primeiro tempo, raramente o Nicão iria puxar essa jogada pelo lado direito do campo, né? Então ele foi muito importante por esse lado, porque ainda não se encontramos. O Wesley, o Bilu, o Stênio, o Nicão, nenhum jogador tem feito esse papel de ponta direita para criar mais jogadas por esse setor.
jogador que eu estou sentindo falta. Muito diferente pelo lado esquerdo, que tem aqui o Marlon, o Bruno Rodrigues e até mesmo o Matheus Vital, caindo muito mais, né, pelo lado esquerdo do que pela direita. Quero que você deixe aqui embaixo, então, a sua opinião nos comentários. A vitória do Cruzeiro ontem garantiu aí 3.300.000 reais. E quem que você gostaria de enfrentar, né, que possivelmente vai ser só adversário da primeira divisão, ou, por exemplo, times que vivem uma fase realmente muito boa, igual o Sport, né, que pode se classificar, que está na Série B. Mas, enfim, quero que deixe aqui embaixo, então, a sua opinião e avaliação nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal, conferir também aqui, no caso, as melhores cotações na Bet7, que está aqui embaixo na descrição. Valeu, galera! Bom, quero falar aqui com vocês sobre esse meio-campista, que é a respeito do Serginho. Inclusive, agradecer ao meu irmão, o Guilherme, que trouxe, né, esse jogador aqui para mim, porque eu acordei e não tinha muitas opções de vídeos aqui para gravar e queria trazer alguma opção de reforço para vocês nesse meio de campo, e acabou aparecendo, né, esse jogador que é realmente uma boa opção porque está livre no mercado. E o Cruzeiro, igual eu comentei aqui no início do vídeo, nessa função de meia ofensivo, de criação, na teoria temos sim boas opções. Por exemplo, o Matheus Vital é o titular absoluto. Aí reserva seria quem? O Nicão e o Daniel Júnior. Só que o Nicão e o Daniel Júnior têm caído muito mais pelo lado direito do campo do que propriamente um meia ofensivo. Então o Cruzeiro segue ainda no mercado. Na minha opinião, deveria sim buscar uma opção, né, para esse jogador um pouco mais centralizado e de meia ofensivo. Porque se sai o Matheus Vital, eu não tenho confiança em ninguém no elenco do Cruzeiro hoje para fazer um papel parecido. E o Serginho pode ser uma boa opção, meio ofensivo de 29 anos de idade, que saiu do Brasil já tem um bom tempo, tá? Ele saiu lá em 2018, depois de um início muito bom pelo América, onde foram 24 jogos naquele início de temporada, 7 gols e 7 assistências. Antes disso, para falar a verdade, até quando ele estava ali com seus 26 anos de idade, ele nunca tinha tido uma temporada muito boa no futebol brasileiro, até esse início de ano de 2018 pelo América. Por quê? Ele surge na base do Santos. No Santos profissional, ele jogou no total 35 partidas, não marcou nenhum gol e deu 2 assistências. Foi emprestado ao Vitória em 2016, apenas um gol em 18 jogos. Santo André em 2017, 13 jogos e 2 assistências. E depois, em 2018, chegando para o América e fazendo esse excelente desempenho. Só que ele vai para o Kashima Antlers do Japão, um dos principais times por lá. E aí sim, o Serginho se torna um dos principais jogadores, né, dessa equipe. 2018 e 2019, contando essas uma temporada e meia que ele teve pela equipe, 76 jogos, marcou 31 gols e 11 assistências. É um desempenho muito interessante aí do Serginho lá no futebol japonês, um total aí com quase 45 participações em gols em 76 jogos. Depois disso, desse desempenho absurdo, né, ele foi jogar na China e de lá para cá também teve desempenho razoável, só que não conseguiram jogar com muita frequência. Eu não vou conseguir pronunciar o nome do time, mas é próximo de Yatai, alguma coisa assim, time da primeira divisão, onde desde quando ele chegou em 2020, 17 jogos e 4 gols, 21, 3 gols, 2 assistências em 15 jogos, e também em 2022, 25 partidas, aí sim jogou mais, 9 gols e 4 assistências, e nesse ano de 2023 ele até começa jogando 3 jogos e 2 gols, mas acaba rescindindo, né, seu contrato e está livre no mercado. É igual eu falei, poderia chegar agora? Teria que ver, né? Porque sempre a CBF deixa os times contratarem, quando a janela está fechada, até 3 jogadores. Como ele estaria vindo de fora, ele já teria de estar livre do mercado antes do dia 4 de abril, né? Que já estava, sim, livre no mercado. Então ele poderia assinar com qualquer clube, mesmo com a janela de transferências encerrada. E até pesquisei para ver se tinha vários times interessados nele, ou algo nesse sentido. Não, eu fiquei bem surpreso, porque um meia de 29 anos de idade, que foi bem na última passagem dele pelo Brasil, pelo América, viveu uma fase excelente lá na China por 2 anos, no Japão, né, antes de ir para a China, e mesmo assim, na China não vinha jogando mal não, o calendário no futebol chinês é mais curto, então no máximo eles vão fazer 30, 28 jogos por ano, e mesmo assim o Serginho teve bons números. Eu acho que poderia ser uma boa alternativa. Quero que você deixe aqui embaixo nos comentários, jogador que aqui no Brasil passou também pelo América, Santos, Vitória e Santo André. Deixe a sua opinião e comentário aqui embaixo. Bom, e para terminar aqui com vocês, quero falar sobre essa entrevista do Ronaldo ao Sport TV na última segunda, onde o portal aí também, o Conexão Cruzeiro, créditos lá para ele no Twitter, colocou que o Ronaldo disse que no processo de escolha do Paulo Pesolano, alguns nomes de técnicos especulados foram 2 brasileiros, 1 português e também mais 3 argentinos cogitados para assumir o Cruzeiro. Não sabemos se o português já era o Pepa, né? Eu vou supor que já seja. 2 técnicos brasileiros e outros 3 argentinos. Tanto que até quando tem a demissão do Pesolano, eu trago um vídeo aqui para vocês, se eu não estiver muito enganado, foi no último dia 19 ou 20 de março, algo próximo a isso.
sobre algumas opções de treinadores para o Cruzeiro, inclusive algum deles estando livre, como por exemplo o BKSS, treinador argentino, né, que seria aí uma opção, que estava no Defensa e Justiça nos últimos 2 anos com bom aproveitamento, próximo dos 60% pela equipe, treinador que já havia feito bom trabalho também pelo Defensa e Justiça em 2017 a 2019, depois um bom trabalho pelo Racing durante alguns meses, né? Acabou que ele começa 2020 muito bem e termina mal o Campeonato Argentino e é demitido até ser contratado novamente pelo Defensa e Justiça. O BKSS, que já foi especulado em vários times, né, do futebol brasileiro, já foi também auxiliar técnico do Chile e também, no caso da Universidade de Chile, foi campeão como auxiliar pelo Chile de 2 Copas Américas, então é um treinador que tem uma certa experiência, apesar dos 45 anos de idade. Então, não ficaria surpreso se o BKSS fosse esse argentino, esse técnico, alguma das opções, né, especuladas aí pelo Cruzeiro no mercado. Outro também muito bom, que tem sim perfil e característica do Cruzeiro, a respeito do Martin Anselmi, técnico de apenas 37 anos de idade, que tem sido um dos destaques, no caso do Independente Del Valle, nesse ano de 2022 e 2023, né? Ele que ganhou o campeonato, no caso, o campeonato da Sul-Americana pela equipe do Independente Del Valle, ganhou também a Recopa contra o Flamengo no Independente Del Valle, então tem um desempenho muito interessante o técnico argentino de apenas 37 anos de idade, que começou como treinador no ano passado. Ele começou pelo Unión La Calera do Chile, não foi bem e foi contratado pelo Independente Del Valle e teve esse desempenho muito interessante. No total de aproveitamento dos jogos, ele tem de aproveitamento 74% nesse início de ano, contando também com a reta final da temporada passada. Foram, por exemplo, no ano passado, 19 jogos. Ele venceu 13, perdeu 1 nesse período e empatou outras 4, um desempenho arrasador. Além disso, foi auxiliar técnico do Internacional em 2021, no caso aí nesse período, foi também auxiliar técnico do Independente da Argentina e do próprio Independente Del Valle em 2020, antes de assumir o comando técnico. Outro nome muito interessante, então acho que poderia ser uma alternativa. Bom, e outro aqui em relação a brasileiros, né, que seria muitas opções que poderia ter, até porque é muito vago, mas se você for analisar no geral, tinha alguns nomes de peso livre, sim, por exemplo, o Dorival Júnior, que foi, acho que de técnico brasileiro, o mais pedido na época ali pelo Cruzeiro, pela torcida, porque no geral já tinha uma convicção muito grande que dificilmente esse técnico do Cruzeiro seria um brasileiro, até pela falta de opções que havia no mercado de treinadores que poderia, por exemplo, assumir esse trabalho do Cruzeiro, até porque pegando algumas características principais do peruano e assumir assim. Então, o Dorival era o nome de mais peso, que já foi muito especulado no Cruzeiro desde 2020, né? Desde 2020, quando cai, 2019 também, naquela mudança do Mano Menezes, mas acabou que o Cruzeiro não tem certeza, não deve ter priorizado os técnicos brasileiros, muito mais por conta de os bons já estarem empregados e não terem muitos com essa característica de jogo que o Pepa acaba chegando. Eu sinceramente não conhecia o Pepa, nunca havia ouvido falar dele ou, por exemplo, visto algum jogo do time, mas pelo estilo de jogo não foi um processo tão diferente do que o Pesolano já vinha fazendo, né? Essa escolha acho que foi muito acertada porque já foi meio caminho andado. É claro, o Pesolano jogava com um esquema bem diferente do que o Pepa joga hoje, mas em relação à pressão, intensidade, marcação alta, eu vejo que não tem muita diferença. Então um trabalho que já pôde ser passado, bastão, né, para frente, que acabou tendo desempenhos interessantes. O Cruzeiro não jogou mal nenhuma partida, não jogou mal contra o Náutico, não jogou mal contra o Corinthians, contra o Grêmio, aquela coisa, muito mais a falta de fazer o gol, de objetividade. Porém, em relação à criação de jogadas, muito bem, em relação a passes, movimentação, excelente também, e que aos poucos, né, parece ir se ajustando. Uma pena não ter trago o Pepa no início do ano, né, para fazer um trabalho completo, mas se essa foi a opção, essa foi a alternativa, então agora é trabalhar, e eu acho que fez sim uma escolha certa pelo técnico português. Você teria algum outro palpite de quem poderia ser, principalmente aí, os técnicos brasileiros? Fiquei bem pensativo, né, quem poderia ser esses dois nomes especulados. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever aqui no Cruzeiro News, ajudar nós a chegar a essa marca de 38 mil inscritos. Conto com a ajuda de vocês. Vou deixar também o link do meu Instagram, do Cruzeiro News 21, aparecendo aqui, ó, para você seguir nós lá também. Informações diárias, notícias, memes, zoeiras, tudo por lá. E meu perfil pessoal tá aqui, ó, Gustavo.crz, para você acompanhar os bastidores. Estou passando tempo aqui na Argentina também, então quem puder seguir lá, sem dúvida, vai me ajudar demais. Valeu, galera!